Não pode ser. Eu nunca ouvi falar. Ellen White realmente escreveu isso? Então, por que nossos líderes não nos ensinaram dessa forma? Será que eles também não sabiam? A Bíblia também diz isso? Se a palavra de Deus ensina e o espírito de profecia também. Então, é dessa maneira que deve ser. Você está no canal Decifrando o Adventismo. Saiba tudo o que Deus espera de nós como um povo. Como viver a realidade bíblica e estar pronto para a breve volta do Senhor Jesus. Se inscreva e toque o sino das notificações. Em breve Jesus voltará. Mas, o que Ellen White e a Bíblia ensina, que nós adventistas ainda não nos demos conta? Você saberá agora. Então, abra o seu coração e escute a voz de Deus. Não deixe de compartilhar com nossos irmãos de fé o que Deus está te revelando hoje. Preparado para receber a mensagem? Então escute até o final e receba a bênção do Deus Eterno. Tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo. Onde obtiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Alguém que por cerca de 5 anos se educou em Battle Creek foi solicitado a fazer a oração antes que eu falasse ao povo. Mas quando o vi pôr-se em pé, enquanto os lábios se iam abrir em oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o por nome, disse-lhe: prostre-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E, pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, verso 41. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Atos 9, verso 40. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, versos 59 e 60. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos, e orou com todos eles. Atos 20, verso 36. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e, postos de joelhos na praia, oramos. Atos 2, verso 5. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus! Estou confuso e envergonhado, para levantar a ti o meu rosto, Senhor Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Esdras 9, versos 5 e 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Sal 95, 6. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3, verso 14. E todo este capítulo, se o coração for receptivo, será uma lição preciosa como a que mais o seja. Quando em oração a Deus a posição indicada é prostrado de joelhos. Este ato de culto foi exigido dos 3 hebreus cativos na Babilônia. Mas tal ato era preito que só devia ser prestado a Deus, o soberano do mundo, o dominador do universo, e esses 3 hebreus recusaram-se a dar essa honra a qualquer ídolo, mesmo que fosse de ouro puro. Ao fazer assim, estariam, para todos os efeitos, a prostrar-se ao rei da Babilônia. Recusando-se a fazer como o rei ordenara, sofreram um castigo, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas Cristo veio pessoalmente e andou com eles no meio do fogo e nada de mal lhe sucedeu. Tanto no culto público como no particular é nosso dever prostrar-nos de joelhos diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra a nossa dependência de Deus. Na dedicação do templo, Salomão estava em pé a olhar para o altar.
No átrio do templo havia uma base de metal, e depois de subi-la ele ficou em pé e levantou as mãos ao céu, e abençoou a enorme congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Porque Salomão tinha feito uma base de metal e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Segundo Crônicas 6, verso 13. A longa oração que ele fez então era apropriada para a ocasião. Foi inspirada por Deus, respirando os sentimentos da mais elevada piedade combinada com a mais profunda humildade. Será possível que com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, pastores, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo ensinem os jovens a ficarem em pé na devoção, como faziam os fariseus? Consideraremos isto demonstrativo de sua presunção e importância própria? Devem essas características tornarem-se distintas? Mensagens Escolhidas Volume 2. Posição apropriada na oração. Queremos fazer a observação de que em todo tempo nossa mente deve estar voltada a Deus e que existem circunstâncias e locais em que não podemos estar de joelhos, seja por questão de saúde ou de inconveniência. Porém nos cultos, e momentos de consagração públicos e privados essa é a recomendação bíblica e do Espírito de profecia. Reconheçamos a santidade e a soberania do Senhor do Universo.